Fala, galera, estamos começando aqui o 11º episódio do Atitude Podcast. E como eu venho falando em todos os episódios, rapaz, é fenômeno atrás de fenômeno. E hoje eu tô com uma pessoa aqui, cara, eu conheço o Rodolfo, né? Tem uns 9 anos que a gente lutou lá no Luciano. Ah, tem bastante tempo eu já, apanhei né? do C lá no Luciano, agora tô apanhando lá na Corp. Rapaz, eu tô com o Rodox, o Rodolfo Goulart, ele que é educador físico, professor de educação física, né? Não sei, posso dizer, é do professor de educação física. Exato. Ele é faixa preta de kickbox. Eu vou pedir para ele explicar, porque eu pratico kickbox bem falhado, aí tem uns 2 anos, 3 anos, e eu não sei, o que é o Dan? Cara, o Dan, ele é simbolizado na faixa como aquele... Às vezes você pega uma faixa preta, você vê um esparadrapo branco. Sim. Aquilo ali é chamado de Dan. Os Dan são... Quando você chega na faixa preta, para colocar você a um nível superior para próximo de mestre. Então você pega alguns Dans. Dan seria como se fosse uma experiência. Seria um grauzinho a mais na faixa preta. Entendi. Sabe? Ah, massa. E você é o faixa primeira- preta, Primeiro Dan. primeiro Dan. Isso. Vai até qual? Rapaz, vai até o nono Dan, o 10º Dan. E aí, eu não me recordo se mudou alguma coisa na CBKB para pegar outra faixa. No Jiu-Jitsu, você vai até o 10º grau, né? Da faixa preta. E Aí depois da preta é o quê? aí você vai para a faixa coral, que é a vermelha e branca, ou vermelho e preto. Sei. Eu não me recordo com exatidão. Mas depois disso, você pega a faixa vermelha no Jiu-Jitsu. No kickboxing, para na preta mesmo, a princípio. Eles estavam conversando alguma coisa de mudar lá também, mas... É quantos anos de kickbox? Rapaz, tá indo pra 12 anos de kickboxing da primeira aula. Caraca. É um tempo já, né? Rapaz do céu, 12 anos. Aí, moçada, esse trem é gostoso demais. Nós vamos conversar, lógico, vamos saber muito mais aqui sobre o kickboxing. Eu comecei lutando lá, quando eu tinha 16 anos, lá em Prudente. Eu fiz umas aulas de jiu-jitsu lá, depois em Maringá, quando eu mudei para Maringá também. Mas assim, o que eu me encontrei mesmo foi no kickboxing. É diferente, não é porque o Rodolfo tá aqui, isso eu já falei para várias pessoas, até a Natália, minha esposa, treina junto, né? Faz lá o treino junto. E é uma coisa que você descarrega. Caralho, pra falar a verdade, não é aquela coisa assim, eu vou pra descarregar o estresse. Não, cara, eu não consigo fazer isso. Eu tô estressado, vou lá puxar um ferro, vou desestressar. Mas é uma coisa que eu me encontrei naquilo lá, por mais que eu falho, por conta de sem vergonhice um pouco do meu problema, né? Uhum. Então eu acabo falhando. Mas quando eu vou lá, eu procuro me dar o máximo. Lógico, pelo meu histórico cardíaco que você conhece, eu não consigo fazer todas as aulas. Mas quando eu vou lá, eu me sinto muito bem. Eu saio de lá, tipo, e na semana passada que você me tonteou umas 3 vezes lá. Cara, pra mim foi maravilhoso, velho. Porque, de certa forma, só vou puxar um pouquinho pra trás ali. A gente tá no Janeiro Branco e a gente vem falando sobre atividade física e saúde mental. O Dr. Hugo teve aqui, no Dr. Hugo Marchini, e falou que o primeiro pilar da saúde mental é exercício físico, aliás. Primeiro pilar da saúde mental, exercício físico. E eu tô começando a prestar mais atenção nisso de 2 anos pra cá. Por quê? A minha saúde mental é bem complicada. E eu tô conseguindo me acertar quando eu descarrego as energias, não o estresse, as energias lá no treino. Pra você, o exercício físico, ele realmente vai ajudar na saúde mental? O que você tem a dizer sobre isso? Bom, João, ele com certeza ele ajuda de alguma forma. Seja a pessoa que está estressada ou no combate a alguma depressão, controle de ansiedade, porque aí vai entrar muito na questão de fisiologia do corpo, né, dos exercícios. Você praticando exercício, você libera hormônios, endorfina, que é o hormônio do prazer e tal. Então, praticando a luta ou qualquer outro exercício físico, você tem uma sensação de prazer pós-término da aula. Eu creio que a luta, ela
por ela ser uma aula mais dinâmica, ela não cai numa rotina maçante, chata como a musculação, com todos os benefícios que a musculação tem, eu acho que nem a gente estava conversando em off aqui, é ainda o material mais completo para a gente trabalhar o corpo é a musculação. Não tem como negar isso. Você quer emagrecer, você quer ficar forte, musculoso e tal, é a musculação. Mas a rotina da musculação é muito complicada. Você tem que ter muita opinião para fazer, né? É uma disciplina do caramba, cara. Sim, por isso que eu tiro o chapéu para quem faz, para quem vive disso. É uma vida muito regrada. Para mim acaba sendo chato mesmo. Fica toda vez, um exemplo, a cada 3 meses muda o treino. Sim. 3, 4 meses. Cara, eu ficar 3 meses fazendo a mesma coisa e eu não ver resultado, porque daí eu vou falhando, pra mim realmente se torna uma coisa chata. A musculação ela tem que ser uma coisa constante. Senão ela cai no... Assim como tudo na vida. Se você começa, para, você tá sempre recomeçando, né? Uhum. Então a musculação ela vai muito do seu desempenho, da sua frequência de treinos. Mas é chato. É chato. É chato. Rapaz, a galera que faz os treinos que perdoa, mas... Parabéns pra vocês. Parabéns, pelo amor de Deus, eu não dou conta não, é muita disciplina. E na luta, que nem você falou, não é rotina. Embora assim, a gente trabalhe de certa forma as mesmas coisas, a gente não faz nada acrobático, assim, golpes acrobáticos, mas nós tentamos dar uma dinâmica diferente cada aula. A base é a mesma sempre, o aquecimento não tem invenção, mas talvez pelo ambiente que a gente frequenta, assim, na aula, a galera é sempre uma energia nova, então acaba sendo uma dinâmica diferente de aula, você se comunica o tempo inteiro, você dá risada, você não está sujeito a ter que ficar trocando aparelho, fazendo fila, não, você está ali... O parceiro tá dando o melhor por você e você por ele. Por isso que eu acho que acaba sendo um negócio bem interessante. Eu me identifiquei pelo fato de ser, eu vou falar de certa forma, dinâmico. Por quê? Eu não que nem você falou na aula passada. No campeonato, a gente não vai saber o que o nosso oponente vai fazer, né? O nosso guerreiro vai fazer. Eu vou te dar um direto. Eu vou dar um cruzado de canhota agora, cuidado. Então você fica sempre naquela dinâmica ali de esperto, ficar mais esperto, você fica com a guarda sempre... Você fica atento, na verdade. Você fica mais atento e é massa porque a coordenação que acaba tendo ali é diferente. Você acaba tendo um tempo de resposta para algumas situações. Por exemplo, o pessoal confunde muito tempo de reação com reflexo. Por exemplo, eu vou te dar um soco, aí você desviou, você tá com reflexo rápido. Não, isso não é reflexo. Isso é tempo de reação. Reflexo é, por exemplo, você tá dormindo, você bota a mão em cima do fogo, você tira a mão. Isso é algo involuntário, é um reflexo. Quando você desvia de um golpe e tal, isso é tempo de reação. Na luta, você acaba tendo esse tempo de reação bom. Você desenvolve várias formas de você se desviar e na situação ali você acaba encontrando alguns meios. Por exemplo, um jab de esquerda. Isso é igual no mundo inteiro. Mas a forma que é aplicado, cada professor ensina de um jeito, ensina numa situação. Então eu ensino de um básico e vou avançando com o mesmo golpe. E você vai se defendendo da melhor forma. Eu ensino o básico, mas por conta... Cada indivíduo é único, né? Então não tem como eu ensinar do meu jeito, fazer certinho igual. Você tem que adaptar para o seu corpo algumas situações. O fundamento é o mesmo, mas você vai adaptando. Então essa dinâmica acaba sendo bacana, a pessoa vai se descobrindo, vai redescobrindo o corpo dela, como que ela funciona, vai respeitando isso. Tem alguns limites que infelizmente a gente não consegue tanto ultrapassar por conta da nossa idade biológica, da nossa condição física, mas acaba sendo bem bacana essa condição de troca de informação, de eu atacando, você se defender, você adaptando o seu jogo, eu adaptando o meu jogo. Por isso que eu acho que uma aula acaba sendo prazerosa. É massa demais. Você falou de condições físicas. Vamos falar agora da tua carreira como lutador. Você foi, lógico, nesse período aí de 12 anos, você participou de inúmeros campeonatos. Sim.
existe um exemplo, com certeza existe, peso pesado, peso médio, Teve alguma vez, por conta do seu condicionamento físico, pelo fato de você ser geralmente mais forte que os outros, maior que os outros, não tô falando gordo, tá? Tô falando de maior. Porque geralmente você, um exemplo lá no nosso treino, você e eu somos os maiores que tem lá. E o Claudenir, que sim, tá fazendo. Teve algum momento que a tua condição física te atrapalhou? Todas as vezes. Todas? Todas as vezes. Caralho, velho. João, é o seguinte, quando você cai num campeonato, geralmente não. Todas as vezes que você vai no campeonato, a pessoa tá preparada. Uhum. O pessoal que luta no mais 95 quilos, que seria a minha categoria, dificilmente é um pessoal mais gordinho igual eu era. Eu sempre fui assim. O meu ponto-chave das coisas que eu fiz na vida nunca foi ser, por exemplo, na corrida ser o mais rápido, na luta ser o que tem um soco mais forte. Eu sempre baseei meu jogo muito na questão de resistência. Então eu começo uma coisa, eu vou manter naquele ritmo ali. E na luta é da mesma forma. Eu não sou um cara que chuta muito forte, eu não sou um cara que dá um soco muito forte, mas eu mantenho um ritmo constante o tempo inteiro. Depois acaba a luta, você vai vomitar, canseira, tudo. Mas na luta, geralmente o pessoal desse peso é grande, João. É grande. E é grande e é forte. Muito forte. O correto seria eu baixar para uma categoria, por exemplo, se eu tivesse um peso adequado e tal, seria baixar para menos de 79 quilos. Caraca, é muita coisa, velho. Porque é as coisas que os lutadores do UFC fazem, por exemplo. Um peso pesado normal. O cara pesa 105 quilos. Ele vai lutar no 84. Ele corta lá 10, 15 quilos por conta de ficar grande na categoria que ele pretende lutar. Entendi. Eu não sou muito a favor disso por conta de você acaba não lutando forte. Por exemplo, você, nessa perda de peso que você tem, você nunca vai estar 100% da sua força. Sim, da sua forma. sim. Você vai lutar cansado, você se desgasta, a vida de atleta é complicada. Então, assim, falando da vida de atleta mesmo, eles são qualquer coisa menos saudáveis. Por conta dessas loucuras aí, né? Porque assim, quando a gente fala em alto rendimento, qualidade de vida passa longe. Passa certeza. Muito longe. E ali nos campeonatos são complicados. Os campeonatos que eu participei, eu sempre lutei no meu peso mesmo, nunca fiz questão de cortar peso. A maioria faz isso no meio amador, né? Uhum. E assim, é uma categoria grande, João. É uma categoria bem complicadinha. E essa condição física, você já pegou gente maior que você? Já. E todas elas, um exemplo, até na menor, te atrapalha por conta que, como você falou que mantém sempre o mesmo ritmo, para você manter essa constância, é mais complicado de você fazer umas explosões ali, não é? Sim. Acontece assim. Você mantendo a técnica. Eu não chuto com força, mas, pô... É porque as modalidades que eu luto são modalidades de tatame, não é ringue. Já eu explico por quê. Sim. O ringue você não pode ir com 100% de força. O ringue ele é caracterizado por um combate mais técnico. Então, por exemplo, se o árbitro vê que você tá com excesso de força, ele vai te penalizando até você perder a luta. Tem essa também? Tem. Caraca, velho. Dentro do kickboxing tem várias modalidades. Tem modalidade que vale só chutar da cintura para cima, tem modalidade que vale o chute na coxa, tem modalidade que, por exemplo, se eu pontuar para a luta e começa de novo, não é constante. Então, e tem as modalidades de ringue que valem o contato pleno, né? Então, modalidade de ringue, eu sempre priorizei lutar tatame do que ringue. No ringue, por conta de não ter tanto treino aqui, na época, quando eu comecei, não tinha ringue, não tinha tanta gente para treinar e eu não tinha tanto tempo para treinar. Então, para você lutar ringue é complicado. O pessoal só treina isso, o volume de golpes, a intensidade da luta é muito mais complicada. Pancada toda hora. É pancada. Caralho. E a partir do momento que eu puxei para ser professor e tal, eu comecei a deixar essa minha parte de atleta, por assim dizer, de lado. Então eu comecei a focar mais em tatame também. Mas aí eu me desprendi um pouco, porque para você lutar campeonato, por mais assim, eu não tenho aquele negócio de, eu vou lutar com medo de perder. Porque se você tem medo de perder, você às vezes deixa de ganhar, certo?
Mas eu gosto de fazer a coisa bem feita. Ou eu dou treino, ou eu treino. Entendeu? Entendi. As duas coisas não caminham muito juntas para mim. Então, a partir do momento que eu comecei a participar de campeonatos e vi que meu rendimento não estava igual o que eu já tinha feito, perdendo algumas lutas que poderiam ter sido ganhadas por conta de não estar adequadamente treinando, eu priorizei o caminho de professor mesmo. Para ser professor, tem que fazer algum teste, algum curso, passar por alguma modalidade para ser professor de kickboxing? Na verdade, assim, você tem que estar praticando a modalidade. Você começa, você vai se graduando, depois de um certo tempo, algumas coisas já ficam muito claras para você. Por exemplo, eu vou passar alguma sequência num treino, uma sequência de soco, chute, isso já fica meio fluente na sua cabeça, você já não precisa de tanta atenção minha. Você percebe isso quando você começa a ajudar o seu companheiro, ó, começa a fazer dessa forma, começa a fazer dessa forma. Isso vai te transformando num instrutor. E o professor que está responsável, ele vai te direcionando, ó, pega esse aluno novato, vai explicando essa situação aqui. Isso começa do básico e vai evoluindo, de acordo com o seu tempo. Para você ser professor de kickboxing, você tem que ser faixa preta. Em algumas situações, como aqui, eu comecei dando aula na faixa verde, mas eu tinha o meu supervisor que vinha regularmente aqui, tá? O meu professor, na verdade, que vinha ministrar as aulas, ver como que estava o andamento, ele passava um material para mim, eu replicava na aula. Isso me ajudou como professor também. E tem que estar treinando, João. Para você ser professor de kickboxing, você tem que estar treinando, você tem que se graduar. Isso aí é uma coisa simples até. Não é uma coisa complicada. Mas você começar e chegar na faixa preta é um tempo, viu? Você tá doido. Faz 3 anos que eu tô... Acho que vai pra 3 anos que eu tô treinando lá. Você é doido. Não consegui chegar um ano inteiro treinando certo. Eu canso demais. Mas no meio de tudo isso ainda teve uma pandemia, né, João? Que não teve a pandemia que a gente demais parou. A frequência de todo mundo, né? Foi. Nesse período aí todo, isso acho que é uma curiosidade de muita gente. Já brigou? João, nunca briguei na minha vida. Sério, cara? Nunca briguei. Olha, que massa. Eu sempre fui, na infância, assim, muito quieto, gordo bobo. Sim, eu sei. Esse naipe aí. Mas bobo assim, não por ser um lunático, assim, ser avoado. Não, de boa. Dá risada de tudo, é brincalhão, sabe levar na esportiva. Te entendo. As coisas. E nunca precisei. O meu começo no kickboxing foi puramente por gostar de assistir luta. Eu sempre estive envolvido no meio dos esportes. Quando acabou, estourou minha idade para participar dos jogos de futebol e tal, que eu já tinha mais de 18 anos, eu comecei a treinar. Na época fazia musculação ainda e a Corpore ofereceu as aulas de kickboxing. E ali eu comecei e não parei mais. Massa. Eu sempre tive essa curiosidade. Será que o Rodolfo já brigou, cara? Não. Porque o cara deu um soco com aquele braço dele lá, ele desmonta meio mundo, Não, cara. Nunca briguei, mas todo lugar que eu vou, a briga tá do meu lado. É um puxa-briga danado, João. Não, se eu vejo uma briga aqui, eu já tô correndo 10 metros longe. É complicado. Ó, eu sempre falo isso pros alunos, né? Hoje em dia é diferente da nossa época de escola, de às vezes resolver uma coisa ali na mão, lá fora, lá na saída eu te pego, tira a camisa, aquele auê todo, né? Hoje em dia você dá um soco numa pessoa... Hoje em dia não dá. A pessoa vem com a faca, depois vem na covardia com mais gente. Um revólver. Então, assim, tá fácil. às vezes eu falo assim, eu chego no lugar, eu já fico de costas na parede. Pra mim ter uma visão ampla do local, né? E teve um fato que aconteceu, um lutador de jiu-jitsu foi assassinado numa balada. O cara arrumou rolo com ele lá, Leandro Lô. E o cara deu um tiro nele. O cara era 8 vezes campeão de jiu-jitsu. Meu Deus. E eu vi um podcast, acho que é do Vitor Dória. É um grande empresário do meio, né? E ele tava falando assim, que isso abriu os olhos dele para algumas situações. Vou colocar as palavras dele. Sim, sim. O cara, eu chego num lugar com a minha noiva. O cara me vê com um aspecto de que eu não sou um cara brigão, mas o cara me olha assim, bom, ele deve saber fazer alguma coisa numa hora que precisar, né? De costa na parede e tal. Se o cara arrumar rolo comigo, esse cara sabe o que ele tá querendo fazer.
tá armando alguma coisa. Ou seja, para tirar lá fora com outras pessoas, sabe? Com grupo. Eu tomei uma decisão que é o seguinte: se o cara vier arrumar rolo comigo, eu saio fora. Eu vou ser o covardão da história. Ô, mexeu com a minha mulher e tal. Ô, desculpa, né? Tá indo embora. Não vale a pena. Não adianta, não compensa. Eu, imprudente, quando eu comecei a treinar, o cara lá, o professor lá, falou desse jeito: falou, ó, quem luta não briga. E quem briga não luta. Eu fiquei pensando naquilo, eu falei, cara, verdade, né? E tinha toda uma disciplina lá, uns treino bem lascado mesmo. Eu acho que foram 7 ou 8 meses lá. E era mais físico, não tinha tanto contato, né? Então eu treinava mais físico. E realmente, cara, depois que ele começou a falar, que daí eu comecei a ver algumas atitudes de algumas pessoas lá, que tinha uns caras lá que era briguento mesmo, lá em Prudente. Realmente, se você levar a briga pra dentro do ringue, já era. Você já teve algum aluno assim? Ah, sempre tem uns alunos mais esquentados. Sempre tem. E esses alunos a gente acaba tendo que ser um pouco mais rígido na hora de ensinar. Não é nada desumano as coisas que acontecem, mas assim, ele tem que entender que tem uma seriedade ali, tem um conjunto de regras e de disciplina que regem o esporte. E por eles eu não abro mão. Dentro do tatame, eu vou sempre fazer o melhor por você. Isso quer dizer que eu vou treinar duro. Lógico, respeitando o tempo de treino que você tem, a forma que você treina. Então, no começo, às vezes, assim, sempre aparecia alguém querendo aprender o kickboxing para replicar lá fora. Isso eu deixava claro, da primeira aula até a última, eu sempre falo, é meu nome que está em jogo, rapaz. Não faça as coisas porque depois vai respingar em mim. É caracterizado como uma arma branca, uma arte marcial. É como se você tivesse uma faca na mão. Então isso acaba respingando na reputação, na reputação do esporte. Então eu procuro sempre falar, conversar com a pessoa. Assim, já tive alguns alunos problemáticos que foram resolvidos na base da conversa. Outra com outras situações. Na verdade, teve uma situação que o menino começou e tal, queria se valer do tamanho dele e tal, e não voltou mais por algum motivo. Você já teve que, um exemplo, eu tô lá treinando e eu comecei a, sei lá, me esquentar comecei a ficar meio nervoso, que eu fui levando um soco lá e tal. Teve alguma acontece. Alguma tretinha lá dentro, assim, não? Ó, eu sempre deixo bem explícito para você não levar nada pro pessoal. Não leva aquilo pro coração, porque da mesma forma que eu dou um soco, eu vou tomar em algum momento. O cara que é mais esquentado, a tendência dele é assim, ser mais golpeado, por assim dizer. Por conta de você acaba não pensando direito. O sangue esquenta e você quer dar aquela ânsia, aquela gana de querer bater mais. Devolver. E por conta disso você cansa mais. Quando a adrenalina sobe, não tem como. Você cansa e o cara que é mais experiente vai saber conduzir, ele vai acabar acertando mais, né? Às vezes acontece. Ninguém gosta de levar um soco na cara, né? Mas assim, todo mundo, de uma forma geral, entende como funciona. Respeita bastante pelo que eu vejo lá. Treina duro. Eu falo assim, não tem como você ficar alisando Você falou certo. Treina duro. Tem que treinar, tem que ser dessa forma. E eu vi, algumas pessoas que, depois que eu fiquei acho que quase um ano parado, que eu vi lá, tem pessoas que mudaram muito ali dentro. Por conta da sua conduta ali dentro, chegou numa conduta e você foi lá e transformou. Como que é pra você mudar a vida dessas pessoas, assim? Como é que fica pra você? João, aconteceu de uma forma assim. Eu comecei o kickboxing, desculpa, como um negócio bem pra ser o hobby mesmo, pra me dar continuidade, porque eu gostava de treinar demais e não tinha gente pra me treinar. Isso foi me levando ao fato de ser professor até os dias atuais, né? Há 2 anos, a nossa turma deu uma crescida muito boa. Entrou muita gente nova, muita criançada. Criançada que eu falo assim, meninos de 15, 16 anos. E nesse ano, foi 2022, a gente teve uma resposta em competições muito grande. A gente conseguiu
um ouro pan-americano, Nossa. uma prata pan-americana, conseguiu várias medalhas na Copa do Brasil, um paranaense. Assim, a gente finalizou o ano de 2022 com 6 ou 7 atletas ranqueados. Caralho, velho. Daqui assim, da cidade? Da cidade. Entre os top 5 do Brasil. Moço 2 meninos, um ficou em 5º do mundo e um em 13º. 5º no mundo? 5º do mundo. Assim, e por conta disso, no outro ano, foi 2023, caiu o número de alunos. E eu fiquei me perguntando por que tinha acontecido isso. Tipo assim, às vezes a gente para e pensa, fala, ué, será que o cara começou a pisar no freio, chega no ápice Tá muito gelado aí? Não, tá tranquilo. Chega no ápice e de repente quer começar, cheguei, aí o cara começa, sabe, fazer jogo de corpo mole e tal. E eu fiquei me policiando em relação a isso, por que tinha acontecido de cair um número tão grande de alunos, principalmente os que estavam em competição. E eu me dei conta que os treinos estavam muito puxados. Eu comecei com um negócio por diversão, de repente já estava em alto rendimento, e aí caiu o aluno. Eu falei, não, peraí. Aí eu comecei a remodelar alguns formatos da aula, tirei algumas situações, comecei a fazer uma aula um pouco mais voltada para a qualidade de vida. Uma aula mais comercial. E alunos voltaram novamente. Alguns alunos pararam por preguiça mesmo, e aí a gente não tem como o que fazer. Mas aí, pelo fato de eu ter começado a modelar a aula para uma qualidade de vida, aconteceu de algumas mães mandarem seus filhos lá, né? E como último recurso, não sei o que fazer mais com meu filho, não deu certo nesse esporte, não deu certo nesse, vou colocar na luta. Então, mudou. Quando eu mudei a aula para uma qualidade, coloquei o foco da aula em ser qualidade de vida, eu consegui ajudar muito mais as pessoas do que em relação à competição. Porque ficou ecoando na minha cabeça um negócio tipo assim, ó, que nem o menino foi campeão pan-americano, o outro foi vice-campeão pan-americano, mas no outro ano já tinha outro campeão pan-americano, outro vice-campeão. Então as conquistas deles ficaram com eles. E a partir do momento que uma mãe chega em você e fala, Rodolfo, muito obrigado pelo que você fez pro meu filho, você botou na minha cabeça que é o seguinte, gratidão não tem prazo de validade. Uhum. Então eu comecei a tirar essa parte de competição, lógico, a gente faz as coisas, quem quiser competir, sim. Vamos competir. Mas eu comecei a voltar a aula mais para qualidade de vida. Isso agregou muito mais do que um treino de alto rendimento, ao meu ver. Uhum. É gratificante pra caramba você ver as pessoas mudando de... Por exemplo, chegou agressivo por conta... um exemplo, vou me usar de exemplo. Eu cheguei... Não que eu seja agressivo, tá? De jeito nenhum. Mas assim, eu cheguei agressivo porque eu brigava com a minha mãe, eu brigava com a minha mulher, eu brigava com meu filho, com a minha filha. E pra você a gratificação de mudar essa pessoa, como, por exemplo, eu chego lá agressivo, estressado e de repente muda a vida da pessoa tanto no pessoal quanto ali dentro do tatame, ali dentro do esporte. É gostoso pra caramba isso aí, né? Como que fica dentro da caixa de peito isso aí? Como professor, isso aí é o ápice que eu imagino que eu possa atingir. Acho que a maior medalha que tem é isso aí, né? Com certeza. Você mudar a vida de uma pessoa vale mais que qualquer título esportivo, sabe? E eu tô treinando pessoas para ser faixa preta como pai, faixa preta como filho, faixa preta no que quer que faça na vida. Um atleta, é muito difícil você virar um atleta no Brasil hoje. O nível de concorrência, a dificuldade que é. Numa cidade igual Colorado, a gente tem a melhor estrutura que a gente pode ter. A Corpora oferece a melhor estrutura. Academias de Maringá não tem isso que a gente tem aqui. Mas é muito complicado para você subir no sistema e pegar um bolsa atleta, treinando 2 vezes só na semana e você tendo que trabalhar, tendo que estudar. Então eu priorizo formar um cidadão ali, que saia um médico que vai me ajudar quando eu precisar, um advogado que vai, sabe? Então eu priorizo muito a parte profissional lá fora. Ali dentro a gente se doa ao máximo. Quem quiser competir, compete, mas o negócio é melhorar a sua vida fora do tatame. Massa. Você disse que no Brasil hoje é difícil virar atleta. Qual que é a dificuldade para você formar um atleta?
patrocínio, a disciplina do aluno, do treinador também, as condições que um exemplo, não vou nem dizer a condição da Corp, porque a Corp porra, não tem o que top, falar, né? é top demais, mas o que precisa para formar um atleta hoje? Olha, você, como tudo na vida, né, para você atingir um alto patamar esportivamente falando, você tem que ter um alinhamento planetário aí das estrelas. É complicado pela situação, por exemplo, você não dificilmente você vai deixar de trabalhar para viver uma vida de atleta. Isso falando de Colorado, tá? Se a gente partir para os grandes centros, é complicado você viver só da luta no Brasil por conta de a escassez de eventos que realmente pagam o investimento, né? A vida de atleta, pagou, vai lá lutar, mas por trás disso aí você tem uma fisioterapia para te recuperar, Você tá louco. uma nutricionista, então são muitas coisas que você precisa fazer para ser um atleta de alto rendimento. Eu assisti você falando disso aí, eu assisti uma entrevista, o cara ele é, não sei a categoria, mas ele é o 5º melhor do mundo e o 1º melhor do Brasil. O magrinho branquelo. Eu assisti o podcast dele, acho que foi ontem. E ele teve que vender trufa no sinal para ele conseguir mais de 20 mil para ir para a Itália no Mundial. Ele vendeu trufa o tempo inteiro. Daí ele falou assim: eu precisava me manter lá, né, das minhas despesas, e eu queria levar meu técnico, porque é muito importante ter o técnico lá. Aí eu falei, cara, aí ele falou, né? Ele falou: eu sou o primeiro, tô em primeiro lugar no Brasil e 5º no mundo. Isso há 10 meses atrás. Eu não vou nem lembrar o nome do cara. E fiquei imaginando, falei, cara, por que é difícil um atleta hoje se manter no esporte? Como eu disse, João, a vida de atleta de alto rendimento, ela é qualquer coisa menos saudável. Então, para você se manter no ápice ali por muito mais tempo, você precisa de um investimento por trás de você. Como que você vai conseguir isso? Você vai fazer marketing, você vai ter que fazer seminário, você vai ter que dar aula. E por conta disso, às vezes o cara, por conta dele ter que fazer toda essa programação por conta de patrocinador, ele acaba tendo que deixar de treinar muitas vezes. Os resultados acabam não vindo, acaba o corte. Muita gente, o mercado assim, ele, assim como o futebol, você vê lá o pessoal ganhando milhões lá e tal, mas isso é uma pequena parcela dos jogadores profissionais. A maioria vive com um salário mínimo para umas condições primárias. E a luta não é diferente. Você me pergunta por que é tão difícil. É difícil como qualquer coisa na vida é. Você precisa ser acima da média, seja tecnicamente falando, ou Deus abençoar você na tua vontade e ter que e fazer de você estar no lugar certo, na hora certa, um empresário bom te ver. Hoje nós temos o Vinícius, que é lutador profissional pela Ponto 1, né? Nós representamos a Ponto 1 em Colorado. E ele foi lutar no World Games em 2021. Tava tendo que vender pizza, sabe? Todo mundo dando uma contribuição. Cada professor fez uma rifinha ali na escola e mandou para ele. Porque é em euros, né? É pior que em dólar. Então você vai lutar nesses países, putz, é muita grana que vai. E aí você para e pensa, mas lá fora deve ser melhor que aqui. Lá fora é igual aqui, João. Lá fora é igual aqui. A qualidade de vida lá fora é melhor. Então, por conta da qualidade de vida ser melhor, o cara consegue, às vezes, se bancar em alguma competição. Por exemplo, no Brasil, a gente não consegue fazer uma competição a cada 20 dias. Por conta da organização, por conta... Um cara lá do Sergipe quer vir lutar aqui no Paraná. Só de ônibus aí ele vai gastar uns... Nossa sabe? Senhora. Lá na Europa, cada 20 dias tem uma competição. Então o cara paga lá seus 10, 15 euros, vai de Paris para a Alemanha de trem. Sim. Então ele consegue se locomover com uma forma muito mais eficaz e barata. Então por isso que o alto nível lá é um pouquinho maior em relação aos níveis dos atletas brasileiros. Mas foi equiparar de situação e tal, a gente tá muito na frente. Se for pôr na ponta do lápis, sim. Nessa parte aí de lutas mundiais aí. Eu vou entrar num negócio que no UFC,
Tem algum lutador que é só de kickbox ou não? Temos o Alex Poatan, Alexandre Poatan. Ele treinava ali em Maringá, ele é de Sorocaba. Ele é campeão do Glory Kickbox, né? O Glory é o maior evento de kickboxing do mundo, ele é só kickboxing. O Alex foi campeão em 2 modalidades diferentes. Caralho. Quando ele viu que ali já não ia mais render pra ele, ele começou a migrar pro MMA, foi pro UFC. Ele foi pro UFC tem 2 anos. Ele já é campeão, já foi campeão em 2 modalidades. Nossa senhora. Ele é 100% kickbox. Logo, Peso médio? O que é? Ele tá no peso meio pesado, se eu não me engano. Caralho, então o cara é grande também. Ele é grande. E se você for ver ele lutando assim, você vai falar que... Sabe aquele cara que é magro e parece que onde você bate nele vai doer em você? Aqueles cara quina? Ele é desse naipe. Ele é um cara que, assim, o talento dele é ser esforçado. Ele era borracheiro, ele era alcoólatra. Então ele é uma das exceções do que eu tava falando ali em relação à técnica e tal. Ele foi lutando, ganhou alguns eventos e foi se promovendo. Hoje ele vive nos Estados Unidos, ele tem contato com o pessoal de Maringá e é legal você ver um cara do kickboxing chegar num nível tão alto assim. É legal, cara, porque você vê bastante gente de jiu-jitsu, você vê ali Muay Thai ali na parada lá, mas é massa você saber que veio dali, que né? veio dali, da onde você... Um exemplo, depois que eu comecei a treinar o kickbox, eu comecei a prestar muito mais atenção nessas coisas, entendeu? Qual foi? Você lutou campeonato brasileiro pra fora também ou não? Pra fora eu não fui, João, por conta dessa questão financeira. Na época eu tava fazendo faculdade. Na época que eu lutei, eu ainda tava cursando a faculdade, então não dava certo. Mas já lutei campeonato brasileiro, já lutei campeonato paranaense, Copa Paraná, tudo. Qual foi a sua melhor colocação nesse tempo? Na época, acho que foi um vice-campeonato paranaense. Vice-paranaense. O nível era alto, assim, mas é aquilo que às vezes você tem que fazer 3 lutas no dia. Nossa! Então, às vezes você luta uma, você já se machuca e tal. Mas isso é difícil pra todo mundo, entendeu? Não foi a desculpa do que eu perdi, não. O cara tava melhor preparado. Eu preparo os meninos pra pior cenário. Por isso que às vezes os treinos são tão duros. Então, como atleta... Eu não me recordo agora, mas acho que foi um vice-campeonato paranaense. Agora, como professor, aí nós já tem uns medalhinhas de ouro já, né? Aí já dá pra dar uma variada. Tem as de professor... Como que é o campeonato para professor? Não, aí a gente vai por... Não. De aluno seu foi... entendi. Não, mas assim, às vezes a gente representa a cidade. Por exemplo, campeonato paranaense. A gente somos ponto 1, mas tem a ponto 1 Maringá, ponto 1 Colorado, ponto 1 Santo Inácio. Então, dessas aí a gente já conseguiu algumas coisas bem interessantes individualmente falando. Se o menino foi campeão pan-americano, você tem a ideia que a gente já colocou meninos na seleção. Aí eles não estão representando Colorado, estão representando o Brasil. É diferente, né? Diferente. E não foi já tem 5 ou 6 meninos que já foram representar o Brasil. Quem que ficou em quinto no mundo, no Mundial? Foi o Dudu, filho do... Nossa, esqueci o nome do pai dele. Quem? O filho da Camila Tomé. Eu esqueci o nome do pai dele. Não sei quem que é. E o 13º foi o João, filho do Zoli lá. Filho do Carlão. Filho do Carlão. Isso. Tá. Foi mesmo. Esses dias a gente conversou. É verdade. Não, o Dudu. Preguiçoso danado. Como é que o cara chega num negócio, num ápice desse daí e para, né? Não. Cara, é foda, né, bicho? É foda. Eu tento chegar, eu falei que a gente tava conversando esse dia no treino. A minha meta pra esse ano no kickbox é eu tentar me preparar pra fazer uma graduação. Nem que eu morrer depois que eu sair de lá de infarto, mas eu quero pelo menos pegar a faixa na mão. Eu vou tentar fazer isso. Agora, vamos ver como vai estar o meu nível de preguiça e compromissos, né? Assim, quando você faz uma graduação, não tem essa de reprovar e tal. Por quê? Pra mim, eu não vou levar você se você não tiver condição. Sim. Entendeu? Sim. Só que quando você chega lá, você tá sujeito a algumas situações. Você tá sujeito a passar mal, você tá sujeito a na corrida torcer o pé e machucar. Sabe? Coisas acontecem. Mas a graduação, por exemplo, ela é comparável ao seu rendimento. Então, eu não posso comparar aquele faixa amarela
com você fazendo para a faixa amarela. Lógico, alguns requisitos mínimos você tem que ter, saber o que é um jab direto, conhecimento das modalidades do kickboxing, alguns requisitos mínimos dos mínimos, correr, polichinelo, mas tudo dentro do seu ritmo. Eu não vou você tem que correr 10 minutos nessa velocidade que é o que ele corre. Não, você vai correr dentro do seu ritmo. Então a graduação ela respeita muito o indivíduo. Ela é muito mais embora seja uma coisa bem grandiosa, quando eu falo grandiosa, assim, é mais de 100 pessoas graduando no mesmo dia. Ela visa muito o indivíduo. Porque ela quer, os professores, o mestre, ele quer que a modalidade cresça. Ele não quer espantar alunos. Ele quer trazer mais gente para dentro do kickboxing. Então não adianta eu ficar comparando um menino que consegue fazer coisas muito avançadas com um rapaz que não consegue chutar tão alto. Por conta... Bom, temos alunos lá na Corpore que não conseguem chutar porque não tem problema na bacia, tem que colocar prótese. Como que eu vou... exigir um rendimento desse aluno em relação ao aluno que está perfeitamente saudável, assim, né? Então, a graduação, ela é um momento bem marcante na vida de quem faz. Cara, eu penso assim, eu já vi alguns vídeos, né, e acabei desanimando por isso. Porque assim, eu coloco um exemplo. O meu problema cardíaco, o meu tornozelo cheio de pino, que eu penso? Será que eu vou aguentar? E se eu chegar lá e passar vergonha? Só que daí depois, o que eu pensei? Que nem esse ano 2024, a gente, pelo menos aqui em casa, a Natália e eu, nós estamos com uma meta diferente do que a gente já teve enquanto a gente está, nesse tempo que a gente está junto. É tentar, que nem ela falou, tentar chegar na academia. Eu já quero tentar chegar no final do ano, que é em novembro, né, a graduação. Julho. Tem uma em julho e tem uma no final do ano. Não, novembro. Então, um exemplo, nessa primeira graduação, eu sei que eu não vou conseguir, mas em novembro, um exemplo, eu quero pelo menos tentar chegar lá. Eu peguei a faixa, mas tá, e daí? Você vai lutar campeonato? Não. Isso é uma parada pra mim. Por quê? Ali eu sei que você também, além de você ter, que nem você disse, que modificou o treino pra qualidade de vida, que hoje eu sei que uma boa fatia dos alunos que vão ali é mais pra emagrecer, pra pegar uma resistência, enfim, a qualidade de vida mesmo. E tem alunos ali que tá com sangue nos olhos pra campeonato, pra ser campeão. Eu tô ali para uma meta pessoal. Eu sei que o seu intuito também é formar um lutador. Mas assim, só de eu chegar lá e pegar a faixa, pra mim, rapaz, é uma meta pessoal que... É uma superação, né? Vai ser quase um campeonato ganho. Pode ter certeza que é muito melhor. Porque assim, eu sou muito... Eu procrastino demais, sabe? Essa moda que estão falando de procrastinar, né? Para tirar o nome da preguiça, né? Então, assim, de meta, eu quero fazer isso. Existe hoje, na graduação, o João é infartado, o João tem 15 pinos no pé, tem 4 costelas quebradas, uma vértebra quebrada. Existe um estilo de graduação para eu fazer? Não. Ou eu vou fazer tudo igual aos outros, só que... No seu ritmo. No meu ritmo. Exatamente. Não, porque é uma forma da gente tratar todo mundo de uma forma igual, sabe? Legal. Você não é que você vai ter um tratamento especial, mas você tem uma atenção especial em algumas peculiaridades que acaba tendo que tenha na graduação. Você vai fazer a graduação como todos fazem, a mesma coisa, só que, novamente eu falo, no seu ritmo. Uhum. Não aguento correr 10 minutos. Andar, você aguenta. Não aguento fazer polichinelo. Um agachamento, você aguenta. Alguma coisa nesse sentido, sabe? Entendi. Assim, graduação, ele coroa uma etapa da sua vida dentro do esporte. Sim. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu chorei em todas as minhas. Mesmo que seja de cantinho do olho, sei. assim. Mas ela é complicada por conta, assim, ela vai exigindo cada vez mais de você. Então, Cara, velho, você mesmo se eleva de nível, né? Não, com certeza. Assim, a graduação, ela dura em torno de... É um treinão como a gente faz lá e tal, com um toque do mestre, assim, de melhorar tecnicamente alguma coisa, testar os seus conhecimentos. É como se fosse uma prova. Como se fosse aquele dia que o David veio aí. Exato.
Exatamente. Talvez um pouco mais puxado. Não dou Mas conta, não, dá sim. Às vezes um treino é mais puxado que a graduação. Eu já falei isso em algumas oportunidades. Eu treino os meninos que pretendem fazer alguma graduação, alguma coisa nesse sentido. Eu treino eles o mais pesado que eu posso, para quando eles pegarem uma graduação, eles falar não era tudo isso. O problema da graduação é o medo que a gente fica... Não seria medo, mas assim, a gente começa a colocar algumas coisas na cabeça, algumas situações. Meu Deus, será que eu vou conseguir? E no final é uma coisa bem simples, é uma coisa simbólica. Novamente eu falo, eu não vou levar ninguém que não esteja apto àquela faixa. Só que conforme você vai se graduando, vai trocando faixa, esse requisito mínimo vai subindo. Vai subindo, a régua vai subindo. Na faixa preta foi... Você tá doido, acho que foi 6 ou 7 horas de exame. E assim, é doido. Você é louco, rapaz, doido. A gente sai com... Eu ainda falei pro mestre lá, mas vem um atestado médico também depois. Só que assim, é uma forma da gente... Tem que ir de SAMU. Mas é uma forma da gente manter algumas antigas, sei lá, doutrinas, alguma coisa assim, na forma mais raiz possível, para não ficar nutelando as coisas, sabe? Sim, então, entendo. particularmente, eu prefiro que o negócio seja sempre bem pancadão mesmo. Não, tem que ser pesado mesmo, senão não adianta nada. Aquele negócio lá que tempos fáceis criam homens fracos, né? Então eu prefiro que o tempo seja ruim o tempo inteiro mesmo. Falando nisso, o que você aprendeu assim... Não, pera, depois eu faço a pergunta. Qual foi puxa na memória aí, a luta mais pesada que você teve que te forçou a subir de nível? Rapaz, teve uma luta no Campeonato Paranaense, esse eu perdi, eu fui eliminado antes das finais. E o cara era muito forte, ele era de Missal, um polacão grande, do seu tamanho, mais alto, assim, forte. E o cara, ele era bom, eu não vou me vangloriar não, mas na época eu tava bem preparado também. Mas o cara ele era muito bom. Então, a partir dessa derrota aí, eu perdi por nocaute. Caralho. Foi nocaute técnico, assim, eu não desmaiei nem nada. Mas eu apanhei tanto que uma hora cansou. Mas depois dessa luta, eu revi alguns conceitos. Então, nessa derrota, meu nível técnico aumentou. Eu tive que remodelar algumas situações. Eu tive que aprender, assim, me desconstruir o que eu achava que estava certo para... começar do zero algumas situações. E, na verdade, aí começou a colocar por que eu tô lutando? Por que eu não tô ensinando? Foi a partir dessa luta, sabe? Que eu comecei a ver algumas coisas... Um divisor ali, né? Quando eu revi a minha luta, eu falei, eu podia ter feito isso. E na época o meu técnico não falou nada. Porque, assim, o meu técnico mesmo não podia ir. Então eu coloquei um menino pra ficar me auxiliando ali e tal. E ele... Tadinho, na época ele não sabia muita coisa também, a gente tinha começado junto. E depois eu fiquei vendo e revendo a luta, eu falei, eu podia ter dado isso, feito aquilo e tal. Isso começou a me botar um prazer em ser técnico e não mais um atleta. Depois dessa luta eu fiz mais uma ou duas, participei de campeonato, mas já não tinha aquele ímpeto de querer ganhar. Ia mais pra se testar. E eu acredito que essa luta aí que eu perdi foi nas oitavas, em 2016. Foi 2016. Essa luta aí foi o que me fez elevar... Foi o que te fez a perceber um outro caminho dentro da luta. Exato. É porque assim, eu já tinha uma idade bem avançada pra lutar. Assim, não pra continuar lutando, mas... por conta de estudar, por conta de trabalhar e... algumas outras prioridades, Exatamente. Né? A luta era um hobby, então não dá pra você ficar participando todo final de semana de campeonato, pagando e tal. Então eu queria me manter ativo dentro do kickboxing. Como atleta eu vi que não ia dar. Eu já tinha me testado, já tinha chegado onde eu queria, que era simplesmente lutar. Não conquistei algum campeonato muito importante, mas me testei. Isso me satisfez. Mas eu queria me manter ativo, eu queria me tornar relevante dentro do kickboxing, sabe? Chegou a quebrar alguma coisa ou não? Rapaz, quebrar Nariz, não. Mas... corte. Não, mas tem uma parte da minha canela que eu não sinto até hoje. Você tá brincando, velho. Não, tem. É complicado. Isso também foi uma coisa que me ligou, assim...
putz, se eu luto, me machuco, eu não dou aula. Sabe? Então, assim, isso aí foi me tirando cada vez mais. A tua parada mesmo era dar aula mesmo. Porque se não tivesse eu aqui, não ia ter ninguém. Verdade. Então eu não queria perder no kickbox, eu não ia. Na época tinha um amigo meu que a gente começou junto, mas ele já tinha alguns planos de ir pra fora do país, morar e tal, ele já tinha conversado. E eu não queria deixar a modalidade morrer. Então, como atleta, eu já vi que não ia dar mais. Machucava muito sim. Lutando não tem como não se machucar. Então você vai precisar ali pelo menos 2 semaninhas pra recuperar, e 2 semanas, sabe? E aí, se eu não dou aula, eu não recebo. Aí vem uma série de coisas, né? Então, aí eu voltei mesmo pra professor. Mas a gente se mantém ativo e tal, mas pra competição, não. Massa. Aquela galera que vem de fora, aqui, um exemplo, vem o pessoal da Alcateia, aí o David, o Charles... Esse pessoal, eles estão em constante atividade de campeonato. Sim. A equipe deles lá, por conta de ser centros maiores, né? Então, todos nós representamos a Ponto 1. Cada um com a sua filial, né? A Alcateia é o Betão é de Cambé, tem o David, o David é profissional até hoje. Ele, o Charles também, mas o Charles já é mais voltado pro MMA. Ah, é? Mas assim, ele tá inativo há algum tempo e a gente torce para que ele volte, mas a dificuldade financeira de você se manter, né? É muito foda, né, cara? E os patrocinadores disso aí também, né? Os caras não... Assim, da mesma forma que tem as pessoas que andam certo, tem as pessoas que... Os populares picaretes. Então, essa galera às vezes luta tanto campeonato e leva tanto boi. Tipo assim, precisa receber tanto e acaba não recebendo, paga pra lutar, que aí vai cansando, sabe? Mas essa galera se mantém ativa como professores. O David ainda se mantém ativo como professor, como empreendedor, ele tem a academia dele, né, dele mesmo, e como atleta. Acho que ele tá no último ano, assim, que pode competir profissionalmente no ringue. Ele ainda pode competir as modalidades de tatame. Ah, tá. Qual que é a diferença do Muay Thai pro kickboxing? Que muita gente... Algumas pessoas... Muita não, né, gente? Não, umas 3 milhões só. Assim, algumas pessoas me perguntam qual que é a diferença do kickboxing pro Muay Thai, que é praticamente... A visão deles é praticamente igual, a mesma coisa. De uma forma grosseira falando, para um leigo, a forma mais fácil de explicar no Muay Thai você pode utilizar os cotovelos. E no kickboxing, não. Para um cara que já pratica, ele vai saber identificar. O Muay Thai é uma luta muito mais cadenciada, mas é muito mais forte. Então o cara, ele vai em busca de um chute muito forte, ele vai em busca de um soco muito forte. Não é uma luta, uma trocação franca. São golpes muito mais executados com força. O kickboxing é muito mais dinâmico. No Muay Thai, assim, o Muay Thai ele ganhou um marketing muito grande por conta de algumas celebridades estarem praticando e nem saber o que estava praticando, né? Às vezes a gente viu um cara que era do jiu-jitsu, fez umas 2 aulas de boxe, tô dando Muay Thai pra celebridade. Isso cresceu. Só que, assim, pra quem trabalha na arte marcial, principalmente pros professores de Muay Thai, isso foi uma grande cagada, por conta de... tornou a cena do Muay Thai, quem vê, qualquer um dá aula de Muay Thai, porque... O cara lá você não sabe de onde ele veio, você não sabe a procedência, quem que foi o professor dele, onde que ele lutou, o conhecimento técnico, por conta dessas celebridades, dos professores deles, sabe? Entendi. E o Muay Thai também, assim, tem muito professor picareta, justamente porque a gente não sabe a procedência. Então, se você chegar lá na academia e falar, eu sou Kruang preta de Muay Thai, eu não sei de onde você veio, eu vou acabar acreditando. Aí na hora que põe em prática, sabe? E alguns conseguem dar aula dessa forma, que é onde machuca aluno, espanta. Você tem por exemplo, vamos supor, você faz kickboxing. Aí você sabe que o Muay Thai pode usar cotovelo, então você vai adaptar ali e começar a colocar uns cotovelos. Aí você muda de cidade. Vamos supor que você é uma pessoa que não tem muito, sabe, discernimento das coisas. Então, eu sou professor de Muay Thai, eu treinava lá em Colorado e tal. Eu posso dar aula na sua academia? E aí, se você é um cara que é mais esquentado e tal, você acaba machucando aluno, que já aconteceu em Colorado. Eu comecei no Muay Thai, na verdade, né? Mas eu via que a aula era meio, assim, mesmo para iniciante, embora eu sempre gostei do contato ali e tal, sempre treinei firme, tava desproporcional. Professor bater em aluno
com maldade, sabe? Sei. Falei, não tá certo. Então eu sempre fiquei um pé atrás com o Muay Thai. Mas é uma arte marcial milenar. Ela, na verdade, chamava Muay Boran, que é alguma coisa que se assemelha muito... Imagina o Kung Fu, aquela parte mais acrobática ali, dançante e tal. O Muay Boran é mais ou menos isso. Só que é extremamente Agressivo. e agressivo. É o cara pisando no teu joelho pra dar uma cotovelada na tua nuca. Nossa Umas coisas desse sentido. E aí, isso aí da Tailândia, né? Tem, acho que, Leitoa, que é uma luta semelhante que é da Birmânia. Que são tudo países meio próximos ali. E aí o Muay Thai vem surgindo isso aí, por exemplo. O Muay Boran machucava demais e tal. Então os caras queriam fazer competição, vamos adequar algumas regras. Aí foi nascendo o Muay Thai. O kickboxing vem dessa leva. O kickboxing não é uma coisa que lá atrás ele é milenar, não. O kickboxing é a junção de algumas situações. Ah, tem um cara que luta karatê, queria fazer um campeonato que tivesse um contato mais contundente. O karatê a gente sabe que tem os kati, não tem tanto contato, embora tenha o karatê Shotokan. Não é o Shotokan, é o outro que eu esqueci o nome, que tem a parte de combate. Mas eles queriam um combate mais pleno. Então eles pegam um lutador de Muay Thai, assim, eu tô falando de uma forma bem simples, sabe? Pega um lutador de Muay Thai, pega um cara do Taekwondo, pega um cara do Karatê, vamos adequar algumas regras do que pode e não pode, e dessa forma foi nascendo o kickboxing. Então não é uma coisa que o kickboxing nasceu dele mesmo, não. Ele é uma junção das outras artes marciais. Entendi. Bem, bem legal. Massa. Então a diferença do Muay Thai seria... não desmerecendo, mas a agressividade e o cotovelo. Isso, o Muay Thai é mais contundente. Sei, ele é bem mais contundente. E o kickboxing é muito mais dinâmico. A força ali, às vezes, você acaba não tendo a noção e tal. Mas, por exemplo, enquanto você dá um chute no Muay Thai, no kickboxing você dá 2, 3. Nossa Com um pouco menos de força, mas é mais intenso. Sim. E por conta de não machucar, assim, se você... Uma coisa é você levar um soco, outra coisa é você levar uma cotovelada, né? Deus o livre. Então a maioria dos atletas de Muay Thai estão migrando pro kickboxing. Financeiramente é mais vantajoso. Entendi. É melhor, a regulamentação dele, as entidades que regem são muito mais sérias. Você não se fode tanto, né? Não se fode tanto. Exatamente. Por que dentro do kickbox existe o K1? Existe outro tipo de modalidade que fala dentro do kickboxing? Dentro do kickboxing, João, nós temos modalidades que, assim, ele visa as Olimpíadas. Então, a grande questão do kickboxing hoje é estar dentro de uma Olimpíada. Então, nós temos modalidades de tatame e modalidade de ringue. De uma forma bem simples, modalidade de tatame seria para iniciantes, para você começar a entender como funciona o combate. Por isso que não vale bater forte. Assim, bater forte, né? Não vale bater forte, não vale... Imagina você dar aquele socão carregando lá de trás. Isso não pode. Você pode fazer isso aqui, ó. Só que isso aqui dói também, né? Nossa Senhora. Então, assim, dentro do tatame, a gente tem light contato, kick light, point fight. São 3 modalidades. O point fight, ele vai se semelhar muito ao taekwondo. Que os caras geralmente lutam um meio que de lado pro outro, pulando o tempo inteiro. Quando eu acerto um ponto limpo em você, a luta para e recomeça. Ela, tipo assim, eu não vou pra cima e fica aquela trocação franca. Às vezes acontece, mas o primeiro que pontuar para a luta, começa de novo. 1-0 pra mim. O light contato é a segunda, vamos dizer assim, a segunda etapa do point fight. A pontuação segue, só que a luta não para. Então, por exemplo, já é uma luta mais... ela é mais constante ali. Só que só da cintura pra cima. Aí tem as vestimentas lá caracterizadas. Luta chute da cintura pra cima, não vale cotovelo, não vale o soco giratório, aquele que você gira e bate a mão. E a partir do light contato você luta o kick light. Isso aí tá respeitando algumas etapas, como idade, graduação, sabe? Tem alguns requerimentos. No kick light você luta de shorts no tatame, mesma coisa, não vale aqueles golpe com muita contundência, mas vale, né? Mais vale. Mais vale. Você luta de short e você pode chutar a partir da coxa para cima. Do joelho não vale, é da coxa para cima. Não vale o soco giratório. Nenhuma modalidade do tatame vale soco giratório. Feito isso, você parte para as modalidades de ringue, que é full contato, K1 e low kicks.
A melhor forma de eu explicar essas 3 modalidades de ringue elas são a mesma coisa do tatame, só que no ringue vale bater forte. Entendi. Tirando assim, o full contato é a mesma situação, você só pode estar da cintura para cima. Só que não é pausado igual no point fight, dou o soco, ponto, paro, começa de novo. Não, no ringue não tem isso. Mas é a forma assim, tatame é a forma controlada, no ringue é a forma agressiva, você pode bater mais forte. Desenroladona. Exato. E aí no tatame tem o full contato, né, que é da cintura para cima, soco e chute, não vale o soco giratório, o low kicks, que é da coxa para cima, e o K1 que vale joelhada, mas não vale o cotovelo. Essa é a modalidade que, penso eu, financeiramente, para atletas de alto rendimento, é a que é mais vantajosa, que é aquela que proporciona mais entretenimento para quem está assistindo. Eu acredito que o full contato vai entrar nas Olimpíadas em algum momento. O full contato ou o K1, se eu não me engano. E na modalidade de tatame, eu acho que o point fight. Massa. É legal. É um caminho assim que tá caminhando a passos lentos, mas eu acho que em algum momento vai entrar. Bom demais. Rodox, deixa aí uma mensagem pra galera sobre o esporte. O que você acha que o esporte, principalmente no teu ramo, o esporte pode mudar a vida de algumas pessoas aí? Pode falar aí abertamente, do jeito que você quiser. João, eu gostaria que todos pudessem vivenciar as coisas que você tem vivenciado, que a Natália, sua esposa, vivenciou em algum momento, disse que vai retornar, a gente não sabe se isso é verdade, né? Mas é uma forma, assim, da pessoa se testar. Às vezes a pessoa tem aquela ideia que vai ser alguma coisa sanguinária, que vai chegar lá e vai ficar tomando soco e chute, e na verdade ninguém que vai começar gosta, tem esse medo, né? Ninguém gosta de tomar um soco na cara e tal. Mas ela é uma aula muito bem organizada, na minha aula, você vai se sentir parte de alguma coisa, de uma engrenagem, você vai se sentir uma engrenagem de uma estrutura que funciona. É como uma família mesmo, a gente chega lá, bate um papo, dá um soco um na cara do outro, dá risada. Se esbagaia no soco. Isso para os mais avançados, mas é uma aula assim, você aprende algumas técnicas de defesa pessoal, porque é melhor você saber e não precisar do que precisar e não saber, né? Com certeza. Então, assim, é bem dinâmico, é uma aula extremamente acessível, a gente adapta qualquer coisa para qualquer um. Ah, não consigo fazer isso, mas isso aqui você consegue. Então, é uma aula que ela é bem inclusiva. É uma aula, assim, são coisas que deveriam ter na escola já. É uma forma de você combater a agressividade, explorando a agressividade dos alunos, assim, mas dentro de algum conjunto de regras e tal. Acho que até tinha. Cascavel tem um projeto referente a colocar não só o kickbox, mas outras artes marciais dentro da escola. Então, a pessoa que tem vontade, procura nós lá na Corpora Academia. Vai ser uma coisa bem dinâmica, bem divertida e vale a pena. Vamos lá, moçada. O trem é gostoso demais. Falando nisso, eu recebi uma mensagem hoje de uma mãe. Não vou falar aqui o nome, né, para não expor. Ela falou assim: João, esse cara mudou meu filho de uma maneira extraordinária. Se não fosse ele, eu não sei o que seria. Alguma coisa assim, mas a primeira mensagem foi assim: ele mudou a vida do meu filho. Então, tipo assim, pra galera que tá assistindo aí, tá onde, amor? Tá qual câmera? Nessa aqui? Então, pra você que tá assistindo, galera, vale muito a pena. Não tô falando pra você ir lá fazer o kickboxing, tá? Puxando o saco do kickboxing. Na verdade, eu tô. Mas assim, se você pratica um esporte, porque realmente muda a tua concepção de vida. Eu falo isso porque de 2 anos pra cá, a minha vida tomou um rumo totalmente melhor do que tava e o Rodolfo tá me ajudando bastante nisso, dando muito soco na cara. Isso, gente, é uma descarga de energia bacana. Então, pratica um esporte que é bom demais. Fala uma mensagem pra galera, pra quem pratica o esporte. O que o esporte pode mudar na vida? O esporte muda você para melhor. Como qualquer coisa que traga benefícios físicos, isso vai trazer benefícios mentais, psicológicos. A pessoa que treina forte com você, ela vai estar fazendo você melhorar sempre, não é? Às vezes,
Pelo menos na nossa aula a gente tem isso muito bem fundamentado. Eu não vou fazer corpo mole para treinar com você nunca. Eu vou estar sempre dando o meu melhor para você, vai ter que dar o seu melhor também. Então a gente acaba saindo sempre do tatame muito melhor do que nós entramos. Com certeza. Eu sou muito... eu sou um felizardo de ter uns alunos que eu tenho, de estar onde eu tô. Muito por conta, assim... Eu fiz o que eu tinha que fazer, mas as pessoas fizeram muito por mim estar ali, os meninos, né? Uhum. Então eu tenho muito a agradecer. Agradecer o espaço. Tamo junto, rapaz. Só mais... Você acha mesmo que no teu... Como é que eu vou te falar? Na tua profissão, como educador físico, você acha que realmente a educação física, vamos falar, educação física, ela ajuda ou pode curar uma depressão, uma ansiedade, algum tipo de síndrome de saúde mental assim ou não? Ela é muito importante, João. Eu não vou falar que só ela salva, só ela. Que às vezes você tem que tomar uma medicação ali junto com o exercício físico, com a atividade que você for fazer. E a ideia é, progressivamente, você ir aumentando o exercício físico e retirando a medicação, sabe? Elas podem começar lado a lado, mas depois o exercício físico, lá na frente, está numa larga vantagem. Com certeza, ele vai trazer algum benefício, seja qualquer esporte que você pratique. Particularmente, eu puxo muito pro lado da luta, porque, assim, o descarrego psicológico que você tem ali, por conta de, às vezes... Você falou de não estar estressado e tal, né? Só roubando um pouco mais de tempo aqui. Sem problema. Mas você tava falando de, às vezes eu não quero, tipo assim, não, mas sim. Por exemplo, não quero bater porque eu tô estressado e tal. Mas você acaba batendo, você acaba descarregando seu estresse na outra pessoa, a outra pessoa vai fazer a mesma coisa com você. Só que quando acaba ali, os dois saem muito leve, sabe? A gente tava comentando em off ali, ano passado, por conta de algumas situações, eu tava tendo crise de ansiedade, e a partir do momento que eu falei, não, vou voltar a treinar, mesmo dando aula, isso melhorou muito. Até chegar no momento que eu falo, não, isso aqui é essencial pra vida. Então, não só na luta, seja no futebol, seja no vôlei, em outra arte marcial, qualquer coisa, você tem que estar praticando a coisa com muita constância, visando sempre assim... Principalmente depois que você vira pai, você tem medo de morrer, né? Com certeza. Então eu não vou esperar passar um susto pra mim não dar a devida importância. Uhum. E você tava falando pra dar uma dica e tal. Galera, pratique um exercício físico. Por quê? É mais fácil e mais barato você pagar uma academia do que você pagar um cardiologista, né? Então, com certeza, cara. É muito melhor, é muito mais prático. É mais você vencer você mesmo todo dia, né? Por conta, eu tô com preguiça, tô desanimado, mas não é que todo dia você tem que se vencer. Às vezes o teu dia não tá no melhor, você não tá no melhor forma que você poderia estar e tal, mas você tá dando o seu melhor lá e isso é que vale. Isso é o importante. Isso é importante. Massa demais. Turma, esse foi o 11º episódio, aqui com o fenômeno dos tatames, Rodolfo Goulart, conhecido como Rodox, professor de educação física. E dá aula na onde mesmo? Na Corpore Academia. Na Corpore e alguma outra escola? Ou não? Escola não. Eu trabalho na prefeitura, dou treino de futebol lá no campo de Santa Clara. Sim. Aí, ó. E quem quiser fazer aula particular, nós vamos estar com o Instagram dele aqui embaixo. Vai estar na descrição do vídeo também. Galera, curte esse vídeo, compartilhe, por favor, se inscreve no canal. Ajuda o gordinho aqui, que senão... eu vou levar pancada da minha mulher daqui a pouco. Beleza, moçada? Esse foi mais um episódio do Atitude Podcast. Muito obrigado. Deus abençoe a todos aí, viu? Valeu!